Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo. Ei, gente! Eu sou Sara Brito. E eu sou Marlon Correia. E convidamos vocês para uma prosa boa sobre a história e cultura da nossa querida Rubim, no Vale do Jequitinhonha, já na esquina de Minas Gerais. Por aqui, vamos prosear sobre fatos, lendas e causas que marcaram nossa terra e permanecem vivas na cabeça do nosso povo há quase um século. Então desafia, apruma o corpo e puxa a cadeira que lá vem história. Pode entrar e reparar bastante. Sejam bem-vindos ao nosso Uai Rubim, Cultura e Histórias. Uai Rubim, Cultura e Histórias. Uai Rubim. Uai Rubim. Uai Rubim, Cultura e Histórias. Às vezes, quando o ócio desmascara minha tristeza, eu só tenho uma saída. Pego carona na garupa macia do vento, abro as asas da poesia e em voos rasantes e aporto em Rubim, lá sim é outra passágada. É com os versos de Ubiratã Caires Ribeiro, o nosso poeta Bira, e começamos a nossa prosa. Marlon, você sabia que nossa história começa há muito tempo atrás e que aqui era um lugar habitado por índios? Sim, Sara. E essa realidade permaneceu por longos anos, até a chegada do dito Homem Branco, há mais de um século. E a partir daí começam a surgir os primeiros núcleos, que mais tarde se tornariam a cidade de Rubim. E desde muito cedo, nosso afeto e aconchego ganharam destaque. Tanto que quando houve a primeira definição de povoado, com a construção das primeiras casas e depósitos de mercadorias, recebemos o nome de União. E isso se deu por conta da grande harmonia, companheirismo e união que existia entre os habitantes. E daí pra frente, muita coisa aconteceu. E para pegar carona nas memórias, fatos e casos antigos da nossa terra, fomos conversar com os moradores antigos da nossa cidade. Eu, Maria Arlete, tenho 67 anos, era todo de chão a cidade. Lá na praça tinha o almirante, que era de Major Quinto Ruas. E na época, pessoas não tinha água de beber, tinha os aguaceiros que ponhavam água, que era meu pai, Deraldo José do Nascimento, seu Armindo. Tinha várias pessoas que pegavam água. Na época não tinha estradas. Tudo que vinha para a cidade de Rubim vinha em burros. E não é que temos inúmeras histórias da nossa saudosa e querida Rubim para contar? Era a nossa alegria brincar pelas ruas da cidade, à luz de vela ou mesmo na escuridão. A energia era gerada por um velho motor até às 10 horas da noite. Mesmo assim, a lua e as estrelas com seu brilho exuberante enchiam-nos de alegria e divertimento nossas brincadeiras. Queimada, cabo de guerra, esconde-esconde, tá pronto seu lobo, forno de bolo, cabra cega, passa-anel, capota. Ainda dançávamos e cantávamos as cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, peixe vivo, fui no tororó, a canoa virou, Terezinha de Jesus, carneirinho, carneirão, o cravo brigou com a rosa, mal conseguíamos nos conter com a chegada do carnaval. Animava a nossa pequena cidade com muito calor, animação e era emocionante. Temos muitas histórias guardadas no baú das nossas lembranças. Antigamente era uma cidade pacata, de pessoas muito amigas. Tinha um córrego aqui no fundo. É o corguinho. Nesse corguinho, quando a gente era pequeno, tomava muito banho. Lá tinha umas cachoeirinhas assim, ó. Era ótima a água. De primeiro ficou poluída, né? É muita história, né, Marlon? Um montoeiro dela, Sara. E grande parte dessas histórias nasceram no lombo dos animais dos tropeiros, um personagem importante para a formação econômica, história e cultural da nossa terra. E também, como diz o poeta Bira, Rubim respirava tropeiros. Nas tardes mornas do passado, vindos do sertão da Bahia, a praça do Rasta-Couro os recebiam. Fincadas as barracas na praça, borbulhava a feijoada. No tripé do caldeirão fumegante, os tropeiros eram arautos do amor e da saudade de sua terra. E é por conta deles que a Praça do Rasta-Couro se torna um dos principais pontos da nossa cidade, guardando fatos e memórias importantes. Inclusive, Sara, a praça levou esse nome por conta da atividade que os tropeiros exerciam por lá. Vamos conhecer? Quem nos conta é Alba Valéria, coordenadora geral da ONG Vocuim.
A Praça do Rastacoro ficou conhecida assim porque ali era o lugar onde as tropas ficavam, pousavam. As tropas que eram de tropeiros daqui da região, entre eles meu avô Augusto, eles pousavam ali com as tropas que traziam a mercadoria que vindas da Bahia. Então vinha querosene, vinha conhaque de alcatrão, cerveja, jurubeba, Leão do Norte, entre outros produtos que não se produziam por aqui. E ali, logo abaixo, também chegava no rio e lá ficava então curtume. Eles produziam com esse couro cru a sola para fazer o instrumental de montaria, né? Bruacas, os arreios, também celas, chinelos, precatas que eles chamavam. Os tropeiros eram Dário Ribeiro, Severino, o pessoal dos Batatinha. Entre os produtos que traziam também vinha sal. Sal não era produzido aqui e era um artigo importantíssimo que os tropeiros traziam. E aqui é muito comum também, uma curiosidade, se comer o arroz tropeiro, que é aquele arroz com a carne lavradinha, né? Que é a carne cortadinha pequenininha. E aí coloca ali os temperos, o tomate, o cheiro verde e essa carne cortadinha, não é moída, é cortadinha na mão e faz o arroz de tropeiro, que é uma delícia e é conhecidíssimo e é um prato típico daqui. Marlon, e assim a Praça do Rastacoro se tornou palco também de personagens importantes como Lioba e Seu Preto, guardiões das memórias de diversas lendas como o Romãozinho, o Lobisomem, a Mula Sem Cabeça e outras manifestações folclóricas que foram passando de geração em geração. Pois é, minha amiga, das atividades das tropas nasce também uma história muito triste, que até hoje está guardada na memória dos nossos moradores. É a Cova do Correio, protagonizado por Manuel. Você conhece? Sim, Marlon. Naquela época, nossa cidade não tinha estrada para veículos motorizados. As diversas mercadorias saíam e chegavam no lombo de burros, inclusive dinheiros para pagamentos de impostos e outras finalidades. E o grande responsável por fazer esse transporte era Manuel Correio, um morador muito conhecido e de confiança na cidade. Num desses dias de trabalho, em que ele estava levando dinheiro para a cidade vizinha, foi envolvido numa emboscada, dando início a uma história trágica, contada por Dona Lígia. Antigamente, o Rubim não tinha esse carro para estar levando, né, as encomendas, as cartas, até Almenara. Então, tinha um rapaz que fazia essa travessia com as cartas. Só que aí, um dia, ladrões esperou ele, mataram ele lá e depois encontraram o corpo dele e roubaram o que ele estava levando. Enterrou, como tinha dias que ele já tinha morrido, enterrou ele no mesmo local que encontrou o corpo. Logo, a história de Manuel Correio correu pelo sertão mineiro e no local onde foi enterrado construíram uma pequena capela que ficou conhecida como Cova do Correio. Até hoje, a população de Rubim presta homenagens à memória de Manuel e a Cova do Correio tornou-se um lugar sagrado, visitado para cumprir penitências, promessas e pedir bênçãos. E até hoje, muita gente faz promessa, como minha família também fez uma promessa, minha avó fez, e toda a família começou a seguir essa promessa. A promessa da minha avó, só que toda a família vai. De todo ano, na sexta-feira da Paixão, andar até a Cova do Correio, faz peregrinação, com orações, com cantigas religiosas, e vai lá, oferece velas e oração para a alma daquele rapaz que está lá enterrado. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por ficar com a gente. Estas e outras histórias você continuar acompanhando no nosso Uai Rubim Cultura e Histórias. Até mais! Este podcast foi produzido por jovens da cidade de Rubim durante o processo formativo do projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais. Uai Rubim Cultura e Histórias. Uai Rubim. Uai Rubim. Uai Rubim. Cultura e Histórias.
O projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais é realizado pela Agência de Iniciativas Cidadãs através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 2048-32, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio de sua chamada aberta anual e apoio da Prefeitura Municipal de Rubim, ONG Voquim e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rubim.